bem-vindos à rubrica O Livro da Minha Vida. Hoje o convidado da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, em Leiria, é o Bruno Monteiro, profissão professora. É uma pessoa ligada aos eventos culturais na nossa cidade de Leiria. É um prazer, Bruno Monteiro, ter a tua presença aqui nesta rúbrica. Como nós já tínhamos falado de uma forma prévia, isto não é o livro da tua vida, é um livro que te marcou, porque tens muitos livros da tua vida, porque és um leitor assíduo, e portanto queria que partilhasse um bocadinho quem está a ver e ouvir, qual foi a tua escolha. Ok. Olá, boa tarde a todos e agradeço o convite desde já para poder partilhar um livro que realmente foi muito importante para mim. Eu não acredito realmente, como eu tinha dito previamente, eu não acredito na ideia do livro da nossa vida, obviamente do universo de 30 ou 40 livros que nos foram marcando ao longo da vida, de muita coisa que vamos lendo e que acaba por não ser tão importante, ou porque a nossa personalidade não se liga a um determinado autor, ou porque simplesmente não estamos preparados para determinado livro. Há sempre 30, 40, 50 livros que nos ficam mais. E desse conjunto de livros eu tentei escolher um que me pareceu ser adequado para o momento que estamos a viver. O livro em questão é O Senhor das Moscas, de William Golding. E escolhi este livro, porquê? Porque o livro trata da história de um acidente aéreo em que um conjunto de crianças ficam alojadas numa ilha. Ele, basicamente, com este cenário que cria de forma muito engenhosa, cria uma alegoria da natureza humana em que uma sociedade muito pueril, ou seja, crianças, imaginem, crianças jovens, ainda pouco fundamentadas em termos de educação, em termos de conhecimento, têm que se unir para sobreviver. Neste cenário em que os miúdos estão, eles tentam se organizar e numa primeira fase conseguem ter uma visão democrática da forma como funcionam. E daí uma ligação aos dias de hoje. E porquê esta ligação? Porque uma das reflexões que o livro me trouxe foi que, na sua pós, já devo ter lido umas 2 ou 3 vezes, mas penso que eu, na segunda vez que o li, uma das coisas que me ficou muito marcada foi esta questão de a falta de conhecimento nos indivíduos fazem-nos ter pouca resistência em termos individuais ao stress emocional daquilo que os rodeia. Indivíduos bem preparados em termos de conhecimento, em termos de cultura, escolhem melhores líderes e mantêm melhor essa escolha. O que é que sucede? Acho que vivemos no mundo atual, as sociedades estão cada vez menos preparadas em termos de conhecimento. Há um conhecimento muito facebookiano do Instagram ou do TikTok, é tudo muito rápido e não há tempo para pensar. A falta de leitura séria, a falta de conhecimento, que criam sociedades menos preparadas. E a mim assusta-me isso em que sentido? E porquê da escolha deste livro? Porque acho que é uma excelente reflexão para todos. Porque estamos numa época de grandes desafios. Há a questão da pandemia, é evidentemente um desafio que gera problemas catastróficos para todos nós. As economias estão com graves problemas para resolver, as yields das dívidas estão a disparar e, por outro lado, há uma tentativa de equilibrar tudo isto por grupos de pessoas muito empreendedores, o desenvolvimento da blockchain, o próprio trabalho que foi feito por pessoas que pretendem tornar o mundo mais equilibrado, mais limpo. Por exemplo, o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin como um objetivo de igualdade. No fundo, há uma disrupção tecnológica que visa compensar todos estes problemas que a sociedade tem neste momento. E é muito importante, com todos estes problemas que estamos a viver, que a educação tenha um papel fundamental na construção de indivíduos cada vez melhores e com melhor capacidade de escolha para não cairmos novamente, como já se caiu no passado, na escolha de líderes tenebrosos. O próprio livro tem um título muito curioso, que é O Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas é uma alusão, é uma metáfora ligada ao Belzebu. Ou seja, no fundo é esta tradução que quer dizer. Eu não quero alongar muito mais sobre isso, não vou estragar a trama. Para mim é um dos melhores títulos de sempre, mesmo em relação à própria obra. É um livro que nos faz refletir, é um livro que nos faz perceber que se não trabalharmos mais em conjunto
com os nossos filhos, numa escola mais eficiente, e aí o meu papel como professor, para construir novos indivíduos com mais conhecimento e com melhores armas para lidarem com os desafios que se avizinham, será complicado o futuro próximo para todos nós. E eu, como biólogo, tenho uma percepção que o indivíduo é aquilo que ele traz geneticamente, mais o mundo que o rodeia, e o mundo que o rodeia é a sociedade. Há aqui um dilema, no fundo há um grande desafio no livro, que é a visão do Rousseau, que acredita que o homem é naturalmente bom, e a visão do Hobbes, que acredita que o homem torna-se bom por imposição do conhecimento que a sociedade lhe traz. E, no fundo, o livro é esta eterna luta entre a verdadeira natureza humana. Será que nós somos a nossa natureza ou será que nós somos a nossa educação? Eu acho que somos ambas as coisas, mas a educação tem um papel fundamental aqui. É um livro que toca neste tema de forma absolutamente brilhante. Não é um livro, não vou dizer que é um livro fácil de ler, mas eu acredito que só vale a pena, a partir de uma certa idade, e falo por mim que já estou velho, só vale a pena entrar na leitura de um livro se olharmos para um livro como um corredor, em que abrimos uma porta, quando abrimos a primeira página, é uma porta que se abre. E no final do corredor, quando fecharmos a porta em que o corredor acaba, sejamos um pouco diferentes do que a pessoa que começou a percorrer aquele caminho. E acho que esse livro tem este dom de nos mudar, de nos fazer refletir e de nos fazer perceber, dentro do contexto atual, que é importante nós consolidarmos conhecimento, não papaguearmos uma repetição de uma repetição de uma repetição que alguém escreveu sem fundamentação, que é o que acontece muito hoje em dia. São partilhadas frases feitas fora de contexto, fora da obra, em que toda a gente pensa que isso é adquirir conhecimento, e o conhecimento é algo que dá trabalho. E nós não nos podemos esquecer, mesmo os professores e os educadores não podem, e os pais, acima de tudo, temos que entender que o conhecimento dá trabalho, mas vale a pena ter conhecimento porque precisamos de ter conhecimento para saber selecionar informação numa sociedade tão exigente como aquela em que vivemos hoje em dia e não sermos meros papagaios de toda a informação que anda para aí posta de forma desordenada nas redes sociais. Basicamente, são estas as ideias que eu queria transmitir. Eu penso que é uma boa leitura, é um livro que nos ajudará a olhar para o mundo de uma perspectiva diferente, a construir um novo olhar e pronto, basicamente é isto que eu queria transmitir aqui e agradeço ter-me convidado. Bruno, muito obrigado por esta participação. Eu acho que não tens de quê? Concordo completamente com esta tua noção de que nós temos que, na sociedade, incrementar os níveis de literacia da nossa população. Claro. E de conhecimento global, a literacia global, científica, artística, não só literária, global, à escala da própria economia. As pessoas devem entender melhor como é que a economia funciona. Mesmo a pequena economia, a economia do cotidiano, é importante entendê-la para termos uma sociedade mais justa e mais equilibrada, na minha opinião. Não tenho dúvidas que uma sociedade com mais conhecimento é mais justa, com maior equidade, mais solidária, é uma sociedade muito melhor. E, portanto, eu agradeço imenso a participação do nosso amigo Bruno Monteiro, professor, biólogo. Agradeço mais uma vez a participação e desejo tudo bom. Obrigado, para ti e para os teus. Muito obrigado. Muito obrigado, tudo bom, fiquem bem. Até uma próxima, com licença.